Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 4 a 10 de agosto de 2024 vem com a força da Lua Nova em Leão. Lua Nova em Leão. É interessante porque o signo de Leão é um signo de força, né? O próprio símbolo do animal correspondente é o leão, que é um animal forte, é um animal de caça, um animal que mostra assim, dá uma imagem, né, de respeito, de honra, de poder. Então a Lua Nova em Leão traz toda essa energia. Agora, nós aqui, simples mortais, precisamos ter o cuidado de não deixar se levar pelo orgulho, pela vaidade, por se achar autoridade, o superior. Tem todo esse cuidado que a gente tem que ter. Porque a força da Lua Nova, ela vem para trazer também de dentro de nós esse nosso lado, a gente se expor, a gente se mostrar e em termos de vida profissional e tal, a gente colocar para fora as coisas que a gente está precisando fazer. Como eu disse no programa anterior, e aqui é interessante, por isso que eu convido vocês sempre a acompanhar os programas, porque um programa está ligado no outro, uma sequência. Eu dou umas orientações numa semana para que a gente se prepare para a próxima semana também. Então, na lua minguante anterior, nós fizemos o exame. O que nós precisamos eliminar, o que nós precisamos reciclar e renovar. Qual é a novidade que precisa ser trazida nessa semana para a vida da gente? Então, a lua nova em Leão envolve autoexpressão, envolve criatividade, envolve uma perspectiva de crescimento e de expansão. Então, é um sentido de buscar uma melhoria geral na nossa vida. Na vida pessoal, na vida familiar, nos negócios, na própria saúde, a gente trabalhar para ter uma condição melhor, fazer alguma coisa nova. Agora, junto com essa lua nova, vem o Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio retrógrado não é um problema. Eu vou abrir uma janela aqui para falar de Mercúrio retrógrado, porque hoje em dia, com a mídia, de uma forma tão ampla, né, as pessoas ficam sabendo do Mercúrio retrógrado e de fenômenos astrológicos que não eram do conhecimento das pessoas há alguns anos atrás, não faz muito tempo não. E o que acontece? Às vezes as pessoas ficam com medo, porque muitos colegas colocam a parte problemática daquela estrutura astrológica. E tem razão, não estou dizendo que não, mas a gente tem que ter uma condição de ver que Mercúrio retrograda 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, por volta de 20 dias. E naturalmente é um fenômeno então corriqueiro. Muitas pessoas geniais e pessoas de projeção profissional, de prosperidade, de crescimento na vida, nasceram com Mercúrio retrógrado. Portanto, a gente não precisa assim mistificar nem achar que é uma situação tão ruim. Agora, alguns cuidados a gente precisa ter, porque o Mercúrio retrógrado ele tem a ver com revisão. Então, se eu quero fazer uma reciclagem, se eu quero fazer um reposicionamento de alguma coisa, uma revisão de um material, uma revisão de um estudo. Eu mesmo estou fazendo uma revisão de um produto que eu estou produzindo aqui, de análise astrológica, estou revendo para melhorar. Então é um momento muito bom. Então, pessoas que têm Mercúrio retrógrado no mapa natal, às vezes são excelentes revisores de textos, de conteúdo. E na vida prática, agora, a gente tem algumas coisas que a gente deve evitar. Por exemplo, protocolo de documento, se der para evitar, é melhor. Porque a gente precisa analisar, revisar tudo direitinho e tal para entrar com o documento, mas mesmo assim ficar sujeito a ter que fazer novamente. Algumas coisas, fazer novamente não é um problema. Eu vou até dizer aqui para você saber, esse assunto que eu estou falando agora para você, eu tive que gravar novamente, porque deu um problema aqui na gravação, falando do Mercúrio retrógrado. Então, esse tipo de coisa. Houve um prejuízo? Não, porque eu mesmo estou vendo que dessa forma que eu estou falando agora, está melhor do que a forma anterior. Então, esse é o pensamento do Mercúrio retrógrado. Eu vou rever, por quê? Para melhorar. Agora, eu não vou ficar com medo de
Mercúrio retrógrado, que isso, que aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Olha, não vamos fazer da astrologia uma ferramenta de instrumento de medo, para trazer medo nas pessoas, né? Eu não quero ser um arauto do apocalipse, não. Eu estou aqui para falar como é que a gente pode ter uma boa produtividade, uma boa condição na vida usando a astrologia. Porque na minha compreensão, a astrologia é uma ferramenta para nos auxiliar a nos dirigir e nos guiar na nossa vida. Não é para causar medo, não é para causar problema. Eu não tenho nenhum problema porque Saturno está aqui, Júpiter está ali. Eu tenho que solucionar os meus problemas e caminhar na minha vida de forma próspera, de forma produtiva, para que eu possa ter um resultado positivo na minha vida. Para isso que eu uso a astrologia e para isso que eu trago aqui para vocês esse programa e todos os outros trabalhos que eu faço de astrologia. Então, fechando a janela, teremos então Mercúrio retrógrado até o dia 28 de agosto. Durante esse período, como eu já disse, vamos evitar então essas movimentações assim que requeram documentos, muito detalhe, muita coisa, a gente evita. Agora a vida continua e continua bem, graças a Deus. Dentro disso, eu vejo que a gente tem a lua nova, ela vai chegar em Virgem, Libra, vai caminhar numa região do mapa que tem muito a ver com melhoria de processos, tem muito a ver com metodologia, com sistemas, né? E também com relacionamentos. É uma sequência, né, de assuntos que a gente vai poder lidar nessa semana, trazendo alguma novidade, trazendo alguma renovação, trazendo alguma reciclagem, fazendo algo novo ou renovando aquilo que precisa ser renovado. Então a semana ela tem alguns aspectos astrológicos, né? Além do Mercúrio retrógrado, que acontece logo no início da semana, a gente tem o ingresso de Vênus em Virgem. O ingresso de Vênus em Virgem traz, assim, um período muito bom para a gente fazer análises e avaliações financeiras. Como é que estão nossas finanças? Como é que está a aplicação do dinheiro? Como é que está o uso do dinheiro? Posso economizar mais? Posso fazer um uso mais racional das minhas finanças e dos meus bens de uma forma geral? E também traz uma perspectiva para a gente fazer uma análise também e melhoria dos nossos relacionamentos. É um tempo muito bom, por exemplo, para verificar quais são os pontos que a gente está precisando, assim, bem na precisão, bem no detalhe, bem na minúcia, melhorar em termos do nosso contato com as pessoas. E na parte prática, profissional da vida, o Vênus em Virgem permite que a gente faça avaliações de contratos com bastante detalhe, com bastante precisão, com bastante método. E vai ter ao longo da semana também o Mercúrio e o Vênus vão fazer uma conjunção, né, no signo de Virgem, o que nos leva, né, a um pensamento de, assim, realmente qual é o valor que eu dou para as coisas, né? Qual é qual é o valor do meu pensamento? O que eu penso? Como é que a minha cabeça está funcionando? Eu estou pensando no quê? Quais são os pensamentos que estão dirigindo a minha vida? Então, durante essa semana, a gente vai ver o valor do nosso pensamento no efeito prático da nossa vida. É só você prestar atenção. E aí o Mercúrio retrógrado vai te auxiliar a rever pensamentos, a rever compreensões, a rever metodologias, sistemas e processos, tanto na prática da vida quanto na prática do seu pensamento. Então é um momento, eu estou vendo que é muito positivo nesse sentido. Além disso tudo, né, o Sol forma um sextil com Júpiter, que é um aspecto que traz muita sorte, facilidades, oportunidades de crescimento, de expansão. As renovações, as inovações podem tomar corpo de uma forma positiva. É um tempo muito bom para estudar, para aprender coisa nova, para viajar, para ir ao exterior, para conhecer novas culturas, para conhecer novos conhecimentos, para se abrir a novas e mais amplas compreensões das coisas. Então, tudo isso, vamos dizer assim, você pode se matricular num curso, né, de melhoria profissional, ou fazer até uma reciclagem de algum conhecimento. Sabe, é um tempo onde a gente pode ampliar muito nossos horizontes. É só querer, né?
E o mapa da lua nova, que acontece no dia 4, no domingo, eu já apresentei a semana passada, mas nessa eu quero falar um pouco mais detalhadamente, né? Nós temos a lua nova a 12 graus e 34 minutos de Leão, e aí temos Vênus a 29 de Leão, Mercúrio a 4 de Virgem. Então, nessa sequência, a gente verifica que a nossa criatividade, a nossa autoexpressão é um fator muito importante para que a gente obtenha os resultados que a gente quer. Está na hora da gente ver a nossa lida com o dinheiro, se ela é uma lida que tem muito a ver com o ego, com a vaidade, ou ela é uma lida mais tranquila, mais harmônica, dando o devido valor ao que o dinheiro merece e dando o devido valor às coisas que a gente obtém a partir do dinheiro que a gente tem. Então, falamos disso, estamos falando o quê? De investimentos, estamos falando de trocas financeiras, compra e venda, e estamos falando do nosso valor interno. Como eu tenho repetido aqui, existem os valores, ou melhor, existem os acontecimentos e existe o que acontece dentro de nós. Em termos de valores e de dinheiro, é a mesma coisa. Como é que está a nossa relação, então, com o sentido do dinheiro? E nós temos também, de um outro lado, uma conjunção se aproximando de Marte com Júpiter. E essa configuração dessa conjunção, ela traz uma energia expansiva em diversas direções. Imagine assim que o signo de Gêmeos, que é onde está Júpiter e onde está Marte, é um signo que dispersa. Ele abre caminhos para diversos lugares. E essa conjunção, que é uma concentração de dois planetas, um de expansão, outro de direção, então a gente vai ter que lidar nessa semana com a concentração. Ter o cuidado para não dispersar toda essa energia que eu falei de inovar, de renovar, mas direcionar para que ela mais adiante não se disperse. Então estabelecer metas claras e objetivos claros para aquilo que a gente está fazendo. Então você que me acompanha aqui no programa Decisões com Astrologia, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilhe, né? Dessa combinação de efeitos é que o algoritmo do YouTube coloca a gente em mais exposição para que eu possa ter uma audiência melhor e com isso garantir também a sustentabilidade do canal. Então eu peço a você que dê essa contribuição para mim e assim a gente pode seguir. Eu já sou grato, né, pela audiência que eu tenho, pela quantidade de likes, realmente é gratificante e me motiva a continuar a produzir esse material, e eu quero ter espaço para produzir mais material também de auxílio a vocês na tomada de decisões. O domingo, dia da lua nova, a gente costuma dizer assim, a lua nova às 8 horas e 13 minutos da manhã. Então, 12 horas depois e 12 horas antes, a gente evita dar início a novas atividades, fazer coisas mais importantes, como está ali, né? Evitar plantar ou qualquer atividade aí de jardinagem ou atividade profissional. Como é um domingo, tranquilo. Domingo, Vênus, lá no final do dia vai entrar em Virgem, os aspectos da Lua são positivos. Então, um dia favorável para lazer, entretenimento, para reunião de família, para planejamento e para aqueles que trabalham, né, os grandes centros urbanos, os lugares, abrem shopping centers, vende carro, vende casa, é um dia dinâmico. Dia dinâmico, aproveite, apesar de ser a lua nova, não vai plantar novo negócio, mas pode fazer uma boa venda, pode se comprometer, pode pensar que as coisas vão para frente, mesmo sabendo que depois Mercúrio vai retrogradar e talvez tenha que rever alguma coisa que esteja sendo feita nesse próprio domingo. Na segunda-feira, aqui, né, matematicamente, Mercúrio fica retrógrado a 1 hora e 56 minutos, quer dizer, de madrugada, né, da segunda-feira. Mas então ele já, como eu falei, no domingo ele já vai estar pegando essa força que é a força do estacionamento, ou a força da retrogradação. Então, segunda-feira, eu recomendo que a gente realmente tenha, aí sim, um pouco mais de cuidado com documentos, papéis, comunicações. Olha, esse negócio de publicar coisa na WhatsApp, no Instagram, TikTok, não sei o quê, pensa antes de publicar, porque é sujeito você ter que se retratar depois, né? Esse é o sentido da retrogradação, né? E documentos, papéis, a mesma coisa. Então, para que serve essa segunda-feira?
planejamento, organização, reorganização, revisão do que está sendo feito. Aí terça-feira a gente já começa a andar mais, sabe? Aí a Lua já está com Mercúrio, quadratura com Marte, já é um movimento de ação. É apenas um dia onde ter cuidado com a agressividade, evite as compras, evite a impulsividade, né? E procure dar uma dinâmica, né, de lua nova. Estamos fazendo algo novo, então vamos fazer esse algo novo, né? Não vamos ficar deixando tudo para depois. Quarta-feira, o Sol faz um bom aspecto com Júpiter, que traz um momento de expansão, um momento de facilidades, um momento de oportunidades. Durante essa semana, eu considero que é uma janela bem boa para a gente poder ampliar nossos horizontes, fazer estudos, fazer contato com pessoas, fazer viagens, se abrir a novas possibilidades de conhecimento e de prática na sua própria vida. Tem os aspectos da Lua, mas é um dia produtivo diante de tudo isso que tem essa semana. Na quinta-feira, a mesma coisa. Eu falei do Mercúrio conjunto a Vênus, as avaliações, as análises do valor, do pensamento. Então, nessa quinta-feira, nós temos uma janela positiva para realizar diversas atividades. Inclusive, se você não tem como esperar até depois do dia 28 o Mercúrio ficar direto, nesta quinta-feira você pode protocolar um documento, você pode assinar um contrato, você pode fazer algumas coisas que existem os aspectos positivos acontecendo. O que é preciso? Rever as coisas antes de, como o povo diz, antes de bater o martelo, né? Para não bater com ele no dedo, né? Então você revê e faz, não tem problema. Existem aspectos favoráveis para conquistas, para negócios, para inovação, para lida com tecnologia, para lida com coisas de modernas, coisas diferenciadas. Pode surgir até uma oportunidade nova em alguma área que você nem estava imaginando que podia acontecer, pode acontecer nesse dia. Na sexta-feira, dia 9, nós temos também, continua essa força positiva. A Lua em Libra favorece relacionamentos, vendas, compras, negociações, num certo sentido, os investimentos, principalmente em bolsa de valores, também estão favorecidos, investimentos internacionais, ligações com assuntos legais, jurídicos, com advogados, com juízes, com todo esse âmbito que a gente, às vezes, as pessoas têm que lidar, favorece as compras, as aquisições. Então, um dia positivo. Ah, mas Mercúrio está retrógrado. Pois é, depende de onde está o seu pensamento. Se está lá na retrogradação, a sua vida fica na retrogradação. Agora, se você se ligar que existe uma força de ação, de conquista, de expansão e de vitória, certamente estará sendo vitorioso também. E no sábado, a Lua vai caminhando de Libra para Escorpião, né? E forma uma quadratura com Plutão. Então, o sábado, período do dia, ele continua favorável para os negócios, principalmente para comércio de moda, né? Interessante, a Lua em Libra favorece muito esse assunto de estética, moda, beleza, né? Então, é um dia que vai ter uma dinâmica muito forte para isso. E depois entra a natureza do Escorpião, que é uma natureza transformadora, né? Uma visão mais de aprofundamento nas coisas. Então, se você quiser nesse sábado fazer um trabalho de meditação, um trabalho de transformação interior, ele é bem-vindo. Agora, se quiser também sair com os amigos, se aproveitar, fazer, aí é também um tempo bom para isso, para aproveitar assim, para fazer um trabalho de desestressar, né? Então, aproveite essa semana que ela tem suas características positivas e conforme está o slide, mostrou o último slide aí, a semana termina com flores.